Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Amém, amém. Ai, como é bom o sábado. Nossa, só da gente poder respirar, né? Poder pensar um pouco mais sobre tudo que aconteceu nessa semana e que Ele, como eu já falei, esteve ao nosso lado, mas que hoje a gente pode descansar sabendo que Ele vai continuar cuidando. E por isso, hoje a gente para e entrega tudo o que ainda vai acontecer para Ele, né? E eu convido vocês a gente também louvar o nome dEle, dizendo que de hoje em diante, as coisas que a gente não consegue fazer, a gente coloca para Ele. E de hoje em diante, a gente escolhe seguir a Ele. Vamos cantar juntos? De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar.
de tudo escolho viver por Jesus. Em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Vamos continuar falando com o nosso Deus. Oremos. Amado Pai, nosso Criador, aquele que é a razão do nosso viver, nós estamos aqui, neste momento, querendo ouvir a Tua voz. E por isso, ó Pai, fala com cada um, Senhor, que a nossa conexão através do Teu Santo Espírito seja tão profunda que ela faça a transformação que nós precisamos. E é isso que nós colocamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. As bênçãos vão muito além dos bens materiais. Aqui na Nato Vale, nós investimos para que todo colaborador tenha tempo com Deus. Trabalhar em um ambiente onde a liderança é cristã é algo transformador. Nós sabemos que esse trabalho também é a nossa missão. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. O valor da palavra. Meu nome é José Gonçalves Bispo. Nasci no Vale do Jequitinhonha, numa das regiões mais carentes do Brasil. Meu maior medo, quando criança, era que meu pai entregasse a gente para outra família criar. Mas mesmo com toda dificuldade, meu pai deu um jeito de criar os filhos, se mantendo fiel a Deus. O maior investimento que a gente faz é ser fiel. Não porque, a partir da nossa fidelidade, Deus vai trocar favores com a gente. Nada disso. O dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. E ofertar é um ato de desprendimento. Quando eu oferto, eu deixo de me apegar às coisas materiais. Desde que meus pais abriram o primeiro negócio, uma pequena loja de produtos naturais, eles se propuseram a começar o dia com um momento de culto, juntos com os funcionários.
E esse propósito segue firme até hoje. Independentemente do que aconteça, quem trabalha conosco tem a oportunidade de iniciar o dia com uma meditação, uma oração, uma palavra de fé e esperança. Trabalhar em um ambiente onde a liderança é cristã e a cultura organizacional da empresa coloca Deus em primeiro lugar é algo transformador. Você pode ter diversos recursos, como dinheiro, tecnologia de ponta, funcionários super talentosos, mas se Deus não estiver no centro, conduzindo a tomada de decisões e cada passo que damos, as coisas não fluem como deveriam. A fidelidade é algo tão sério para o meu pai que ele não dizima apenas como pessoa física, mas nós devolvemos o dízimo de todo o lucro da empresa. Lá se vão mais de 27 anos da empresa. Atualmente, temos 75 funcionários que trabalham conosco. Nós sabemos que esse trabalho também é a nossa missão. As bênçãos vão muito além dos bens materiais. Recentemente, nossa família passou por uma grande provação. A Beth, minha esposa, que tem lutado ao meu lado escrevendo a história da nossa família, recebeu o diagnóstico de câncer. Nunca é fácil ouvir de um médico: você tem câncer. Mas eu sempre confiei que Deus estaria no controle, independente do que acontecesse. Durante o tratamento, familiares, irmãos de fé e amigos de amigos meus que eu nem conhecia, oraram para que Deus operasse o seu querer na minha vida. Deus restaurou a minha saúde. Neste momento, continuo o acompanhamento médico, mas posso dizer que estou livre do câncer. As bênçãos de Deus não têm explicação. Quando a gente faz as coisas com o coração agradecido, sem visar interesse, o resultado vem naturalmente. Deus nos tem dado infinitamente muito mais do que eu podia imaginar. O que eu faço é colocar tudo à disposição dele. E digo com toda sinceridade, abrir as portas da sua empresa para Jesus é abrir as portas do céu para as pessoas. Nós Adoramos a Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. O que pertence a ti.
Este é um momento muito especial da nossa programação, um momento especial de oração, que você que tem um pedido, um agradecimento, que você quer colocar aos pés do Salvador, que você venha que você venha até aqui à frente para que juntos possamos fazer essa oração. Jeremias 29, versos 11 e 12. O Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. É sabendo que o nosso Deus, que tem pensamentos bons, de paz, a nosso respeito, o Deus que diz que nós vamos orar e Ele vai ouvir, é esse Deus que nós vamos estar diante dEle agora, de joelhos, aqueles que puderem, para nós falarmos com Ele. Santo e eterno Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque Tu és o Rei soberano deste universo. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus que nos formou, Tu és o Deus que, de uma maneira muito especial, com um propósito muito específico, nos colocou aqui neste mundo, ó Deus. Nós não viemos do acaso e também não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, Senhor, por um propósito específico: viver para Te adorar. Senhor Deus, é sabendo que o Senhor tem pensamentos bons e de paz ao nosso respeito, onde temos a esperança de viver uma vida de salvação em Cristo Jesus, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, nossos erros, perdão, ó Deus, porque muitas vezes, conhecendo a Tua palavra, conhecendo, ó Deus, a revelação que o Senhor deixou para nós, não vivemos muitas vezes aquilo que nós pregamos. Senhor, neste momento nós pedimos algo em comum aqui. É viver essa verdade, é viver Cristo Jesus na nossa vida, é viver, ó Deus, esse amor que o mundo tanto precisa, é viver essa luz para inundar as trevas deste mundo, ó Deus. Ajude-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade. Grande Deus, estamos aqui também, porque o nosso coração está agradecido pelas Tuas bênçãos, por tanta coisa que tem feito por nós. Muitas delas nem reconhecemos, nos esquecemos, e nós queremos, ó Pai, agradecer por tudo que tem feito por nós.
Mas, ó Deus, certamente alguns estão aqui com o coração quebrantado, tristes, por algum problema que está ocorrendo em sua vida. Talvez algum problema de saúde, algum problema familiar, algum caso muito sério, ó Deus. Talvez a falta de emprego, talvez o desânimo, talvez algum problema emocional. Senhor Deus, vá de encontro com esse teu filho, com a tua filha. Restaure, ó Deus, a saúde física, mental. Traga, Senhor, o alívio que essa pessoa tanto precisa. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, sempre lembrando que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos pela resposta que virá do Senhor. Não sei quando virá essa resposta, conforme nós acabamos de cantar, mas nós sabemos que o Senhor irá agir, o Senhor irá responder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, tudo bem? Mais ou menos, parece. Mais ou menos. Não, tudo bem, não. Mas vai ficar. Vai ficar? Ó, e eu quero hoje que presta bastante atenção, que depois eu vou fazer uma pergunta no final, tá bom? Então, quem acertar vai levar um adesivo, igual o meu, assim, ó. Igual o meu. E sabe o que está escrito aqui? Eu também quero ser luz. Eu também quero ser luz. A história de hoje vai falar sobre testemunho. Você sabe o que é ser testemunho? Quem sabe o que é ser testemunho? Testemunho é testemunhar, né? Vem da palavra testemunhar. Mas o que isso significa? Vamos ver se vocês testemunham. Oi? Falar, dar a palavra de Deus. Ó. É isso aí. Testemunhar, mas o que é testemunhar? Falar as coisas certas? Pode ser, né? Ó, testemunhar é você mostrar, é você ensinar, né? No nosso caso aqui, é sobre o amor de Jesus. Isso é testemunhar, é quando a gente fala do amor de Jesus. Quer sentar aqui, Daniel e Gui? Ó. Então, isso é testemunhar, falar do amor de Jesus. Eu posso também testemunhar através das minhas atitudes, daquilo que eu faço. E você sabia que a gente também pode testemunhar mal? Sabia? Sabia que a gente pode testemunhar mal? Será? Como assim testemunhar mal? Olha, lá em Provérbios diz assim, ó. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quando a gente faz algo bom, eu estou sendo uma boa testemunha. Quando eu faço algo ruim, eu estou traindo.
Por quê? Porque quando eu falo que eu sou cristão, que eu sou adventista, que eu amo a Jesus, eu preciso fazer conforme aquilo que Jesus é. Né? Por exemplo, Jesus xinga. Jesus briga. Não. E se eu xingo, se eu brigo, se eu empurro, se eu falo mal, eu estou sendo uma boa testemunha? Não. Né? Eu não estou demonstrando o Jesus o qual eu prego, né? O qual eu falo que eu sigo. Eu vou pedir aqui para que os meninos entrem. A história de hoje fala sobre quando Jesus estava aqui nessa terra. Quando Jesus, um pouquinho antes dele ir para o céu, vocês lembram da história da semana passada? Que Jesus vai voltar um dia, não vai? Vai nos dar uma coroa, não vai? Mas antes de Jesus voltar, algo precisa acontecer. E por que Jesus está demorando tanto? Faz mó tempão que falam que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E por que Jesus então não volta? É porque tem muita gente que ainda precisa conhecer do amor de Jesus. Tem muita gente que ainda não o conhece. Né? E Jesus, antes de morrer e ir para o céu, ele ensinou os discípulos dele. E Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo. Jesus era a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E os amigos de Jesus, os discípulos, Jesus falou assim para os discípulos, vocês também podem ser luz no mundo. Você sabia que Jesus disse que as pessoas, né, no caso ali os amigos, os discípulos, também poderiam ser luz no mundo. Um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Jesus falou assim, que os discípulos precisavam pregar, e Jesus falou assim para os discípulos, preguem para todo mundo, não pregue só aqui, só aqui na escola, por exemplo. Jesus falou assim, vai em outros lugares, em outros países, e falem, testemunhem do meu amor. E aí, então, o Jesus mandou os discípulos, vão discípulos. Os discípulos saíram. Eles foram, eles pregaram. Vocês sabiam que os discípulos, eles também tinham seus pecados, alguns eram mais impulsivos, né? Outros um pouco invejosos. Deixa só o Jesus aqui. Os discípulos podem ir. Então, só o Jesus, ele está aqui porque ele também vai chamar mais testemunhas para pregar. Então, os discípulos que andavam pertinho de Jesus, olha o que eles tinham. Lembra que Jesus falou que os discípulos também seriam luzes? Jesus deu um pouquinho do seu poder, do seu Santo Espírito. Jesus falou assim, eu vou para o céu, mas eu quero um pouquinho do seu poder para que vocês, eu vou te dar um pouquinho do meu poder, do Espírito Santo, para que vocês também sejam luzes neste mundo. E Jesus, então, mandou os discípulos pregarem. Vocês sabiam que é por isso que nós temos hoje a Bíblia? Vocês sabiam que era por isso, por causa dos discípulos, que hoje a gente conhece, né, o amor de Deus, o que Jesus fez aqui. E aí, os discípulos começou então a ensinar sobre o amor de Jesus. Olha o que acontece. Também de um para o outro a gente consegue testemunhar. E Jesus, ele fala para que nós também testemunhemos. Olha só, o mundo, ele é como se ele estivesse em trevas. Por quê? Por causa do mal. Vou pedir para apagarem as luzes, agora vou pedir para que a igreja me ajudem. Com o celular, com uma luzinha aí. Olha só, e Jesus, mas eu sou tão pequenininho. Eu sou tão pequenininho, mas será que eu vou conseguir demonstrar esse amor? Será que eu vou conseguir iluminar? Será que eu vou conseguir mostrar o amor de Jesus para os outros? Olha lá para trás.
Imagine se o mundo fosse todo escuro e não tivessem pessoas que são luzes para os outros, não é? Olha lá que legal. Cada um pode ser uma luzinha para as pessoas que estão à sua volta. E eu quero saber aqui, quem é que quer também ser luz? Eu quero ser luz. E você quer ser luz? Eu também quero. Ah, mas eu não sei dar estudo, eu não sei explicar direito. Sabe, na Bíblia fala que cada um pode testemunhar do seu jeitinho. Quem aqui já pegou uma fruta de alguma árvore? Você já pegou? Foi o quê, Alexandre? O que você pegou? Eu já peguei manga. Manga. O pé da manga, a mangueira ali, o pé de manga que você pegou a manga, foi você que plantou? Não, né? Mas você foi lá e colheu e se deliciou com a manga, não foi? Alguém lá atrás, plantou aquela sementinha. E aí passaram-se os anos. Outras pessoas foram lá e regaram, né? Cuidaram daquela plantinha. Para que agora, né? Depois de muito tempo, porque uma mangueira geralmente demora, né? Para ficar grande e dar frutos. Para você, então, colher o fruto. Às vezes, nós estamos... Não, senta lá. Às vezes, nós estamos só pondo a sementinha no coração das pessoas, através de um gesto de amizade, através de uma oração, de uma palavra amiga, de uma desculpa que eu posso oferecer para um colega. Um colega foi e me empurrou. Ao invés de eu ir lá e brigar, eu falo, não, tudo bem, não tem problema. Olha a diferença do que eu ir lá e retrucar, né? Então, que nós também possamos ser luzes. E eu quero ver quem aqui, então, quer ser luz. Quem quer ser luz? Então, quem quer ser luz vai receber um adesivo. E aí você cola aqui na blusa, tá? Ele é adesivo, você tira. Primeiro nós vamos fazer a oração e depois o Theo e o Daniel vão me ajudar entregando aí. Mas primeiro a gente vai fazer a oração, tá bom? Vamos orar? Vou apagar que vocês estão... Aí podem acender as luzes aí também. Obrigada, pessoal. Posição para a oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor deixou a sua mensagem, obrigado porque os discípulos lá atrás testemunharam de Ti e que possamos hoje, ó Deus, também testemunhar o Seu amor. Nos ajude, ó Deus, a sermos luzes, que possamos brilhar para as pessoas que estão ao nosso redor e que cada luzinha dessa, ó Deus, possa abreviar a Sua volta a este mundo. E isso é o que nós te pedimos, ó Deus, também te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fez por nós. Em nome de Jesus, esteja conosco agora na segunda hora. É o que pedimos, já também te agradecemos. Amém. Hoje, às 16 horas, teremos a programação de admissão em lenço do Clube de Aventureiros de nossa comunidade. Hoje, às 18h30, o Clube de Desbravadores convida você e sua família para participar de uma social em nossa comunidade. Programe-se para participar do programa de evangelismo, Contagem Regressiva. Será uma noite especial de louvor, comunhão e adoração. Amanhã, às 19 horas, teremos o nosso culto. Você e sua família são nossos convidados especiais. Venha fazer parte desse momento de adoração ao nosso Deus. Queridos pais e responsáveis, pedimos por gentileza que não deixe sua criança sozinha nas dependências da igreja. Busque sempre uma maneira de estar com ela, acompanhe-a em todos os momentos, principalmente se for necessário sair para beber água e ir ao banheiro. Mantenha-a sentada próximo a você. Assim, mantemos nossas crianças protegidas e seguras, cultivando um espírito de reverência.
Em 2 Coríntios 3:18, diz assim: portanto, todos nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante, como as crianças ouviram aqui. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito Santo conduzindo esse momento, nós conseguimos ser luzes, mas a gente precisa nos encher da glória. Essa glória que nos transforma a cada dia que nós vamos aceitando, porque a gente precisa pedir e permitir essa glória fazer essa transformação para que nós sejamos luzes. E nesse momento nós vamos louvar juntos, pedindo que a glória de Deus venha nos encher, para que a palavra dele venha também nos transformar. Vamos cantar então todos juntos a glória da tua presença, em pé. Eu nunca cheguei nessa parte. Agora a gente ora, eu peço para os irmãos sentarem. Então, vamos nos sentar? Já oramos, já cantamos. Tenho certeza que Deus já está neste lugar. Obrigado por os irmãos terem vindo. Obrigada por você ter ouvido a voz do Espírito Santo para estar aqui nessa manhã. Que a vontade, às vezes, é de estar em casa, né? Depois de uma semana de muito trabalho, muita luta. Às vezes a gente se pega pensando, poxa, eu poderia ficar hoje em casa, dormir um pouquinho mais, mas louvado seja Deus porque você aceitou o chamado de estar aqui. E eu queria começar fazendo já uma pergunta para os irmãos. O que você faria se hoje, nesta manhã, você ouvisse Deus dizer para você, acabou o seu tempo. Você foi pesado na balança e o seu tempo acabou. Como você estaria? Você estaria tranquilo ou você ficaria preocupado? Eu gostaria que, ao longo desse sermão, você refletisse sobre isso, como eu refleti durante essa semana. Quando a gente traz um sermão aqui, primeiro a pregação serve para quem está pregando, depois para vocês. Mas, hoje, nessa manhã, eu gostaria que nós despertássemos para o tempo que nós estamos vivendo.
Quantas vezes eu não pensei durante essa semana, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de Deus durante a semana, esquecendo de ler a Bíblia, esquecendo de buscar. Às vezes, a gente tem ali a lição da escola sabatina e a gente lê só domingo ou só no sábado. E aí, a semana, a gente acaba esquecendo da lição e só volta a ler sexta-feira à noite. Lê ela de uma vez para, no sábado, ter algo para compartilhar. O tempo que nós estamos vivendo, ele é curto. Nós somos uma poeira no universo. Né? Quando nós vemos esses vídeos sobre ciências e vem trazendo ali toda a história da humanidade, a gente observa que 100 anos é pouco para a gente viver, né? Eu ouvi ontem à noite um sermão e um irmão de 100 anos dando um testemunho sobre como ele acredita na volta de Jesus piamente. E ele tem 100 anos. E ele acredita na volta de Jesus. E, às vezes, nossos 20, 30, 40, 50 anos, já virou uma tradição vir aos cultos de sábado, uma tradição vir aos domingos. Virou uma tradição. Já não estamos aqui porque realmente queremos adorar a Deus, estamos buscando a Ele. Mas porque é comum eu estar aqui. Estou aqui desde criança na igreja e nós precisamos tomar cuidado de não esquecermos o tempo que estamos vivendo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, vai falar ali sobre um sermão profético que Deus deu. Mateus, capítulo 24, versículo do 4 ao 8. Amém? E lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Todos nós que estamos aqui, desde o dia que nós nos batizamos, né, desde o dia que nós conhecemos a igreja, nós ouvimos esse versículo, né? Esse capítulo 24 é quase como se fosse decorado, já era para termos decorado. Mas quando falamos aqui em dores de parto, as mulheres aqui que já tiveram filhos, né? Meninas, a dor não é uma dor de cólica. Disseram para você que a dor de cólica não é dor de cólica. A dor do parto é uma dor que é inexplicável. Eu, por exemplo, eu tive as duas dores com um único filho. Então, você imagine a angústia que é você não saber que horas que vai nascer. O desespero que é para você, arranca logo de mim, sai logo. E imagine agora o mundo, né? A contração é um sinal da volta de Jesus. E a cada contração, o tempo vai diminuindo entre uma dor e outra, certo? Até o momento que o corpo realmente expulsa ali a criança. O mesmo tem acontecido hoje nos nossos dias. O mundo está dando e tendo sinais da volta de Jesus. De que Jesus breve virá. Jesus aqui nesse versículo vem falando dessas guerras e rumores, reinos contra reinos. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Vai parecer que não tem na sua Bíblia, mas tem. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. E agora, ainda no capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva.
Curioso ele dizer isso, né? Ele diz: não há necessidade que eu vos escreva com relação aos tempos e às épocas. Já nesse início nos dá a sensação que o escritor do livro sabia que nós, hoje, deveríamos saber o tempo que estávamos vivendo, certo? Porque ele diz: não há necessidade de eu explicar para vocês já sabem o tempo. E no versículo 2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto. A que está a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Nenhum de nós vai escapar do dia quando Jesus vier. Todos nós teremos que passar. Neste momento, nós ainda estamos no juízo investigativo. Temos nós diariamente investigado a nossa própria vida? Observado se eu morresse hoje, Jesus voltando para mim, eu estaria salvo ou perdido? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente. Será que hoje eu estaria salvo? Será que saindo daqui da igreja, pegando meu carro, voltando para casa ou indo a pé, será que se eu morresse, eu estaria salvo? Será que tudo que eu fiz durante a semana, as pessoas que eu conversei, as confusões que eu acabei me metendo, as discussões, as brigas que eu tive com um familiar meu, com a esposa, com o filho, será que tudo que eu passei dessa semana me levaria para o céu hoje? Às vezes nós estamos tão preocupados, aguardando que Jesus venha algum dia, após o decreto dominical, após passarmos a grande tribulação que passaremos. Mas, muitas vezes, apesar de já sabermos, e isso já deve estar decorado em nossa mente, Jesus pode voltar a qualquer momento para cada um de nós. Estamos utilizando o tempo que Deus nos deu da forma correta? E se seu tempo acabasse agora? Vamos abrir agora em 2 Timóteo, capítulo 3. Um pouquinho para frente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Fiel é a palavra. Se alguém aspirar ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Vamos parar por aqui. Todos nós, estando aqui na igreja ou estando em casa, independente se você é a única pessoa da sua casa que é um cristão, você, traduzindo aqui de bispo, você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. O tempo da sua família, o tempo que você tem com a sua família, está sendo gasto com você pregando para a sua família? Falando de Deus para a sua família? Eu não estou dizendo aqui falar com palavras, mas as suas atitudes. Será que as pessoas que moram com você, quando saem de lá, quando elas falam de você, elas falam que você é um verdadeiro cristão? Que você é uma pessoa que, quando seu filho levanta, seu filho sempre vê você orando. Eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão brigávamos muito. Isso não acontece com nenhum irmão, né? Mas nós brigávamos muito. E eu lembro que minha mãe orava muito. E uma única vez, a gente estava brigando, e entramos para poder, eu, mais nova, reclamar com a minha mãe que o mais velho estava batendo em mim. E quando a gente abriu a porta, minha mãe estava orando. Naquela mesma hora, a gente fechou a porta e voltamos de ré. E aguardamos ela sair do quarto, terminar a oração dela. Eu posso dizer que minha mãe, naquela época, era uma mulher de oração. Será que hoje o seu marido, quando vai falar de você, ele lembra que você é uma mulher de oração? Ou a esposa, será que ela lembra que o marido dela é um homem de oração e ela vai pedir para o marido dela orar por ela? Quantas vezes, esposos, a sua esposa pediu para você orar por ela? Será que nós estamos sendo exemplo na nossa casa e o tempo que nós estamos levando é tão corrido, trabalho tanto, que eu não tenho tempo para trazer Deus para dentro da minha casa?
quando nós olhamos as características dos períodos históricos, nunca na história da humanidade nós vimos tanto egoísmo, blasfêmia, arrogância, tantas crianças desobedientes aos pais, como nós temos visto nos dias de hoje. O que tem acontecido com o tempo que Deus tem nos dado? Muitos são implacáveis, sem domínio de si mesmos. Em nenhum período nós observamos um tamanho problemas psíquicos e morais como nós temos visto hoje. Com certeza, e quem abrindo as redes sociais ou vendo em jornais, nós vemos como o mundo enlouqueceu. Agora, em São Paulo, a gente foi lá um tempo atrás, as pessoas andando de coleira na rua. O que tem acontecido com o mundo? Nós somos chamados para ser reparadores de brecha, mas o que nós temos feito? Se Paulo vivesse nos dias de hoje, será que ele usaria o TikTok para ver dancinha? Ou será que ele utilizaria todos os meios tecnológicos que existem hoje para pregar o Evangelho? Se sem isso ele pregou para o mundo todo, os discípulos pregaram para o mundo inteiro, imagine se eles tivessem esses recursos. Por que você nasceu nesse tempo e não na época de Jesus? E não ali na Idade das Trevas, né, a medieval? E não no tempo de Ellen White? Por que você nasceu exatamente nesse tempo? Vamos abrir aqui agora em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Com certeza você já deve ter escutado alguém falar, né? Ah, mas o meu pai aguardava a volta de Jesus. O meu avô aguardava a volta de Jesus. Ou até você pode ter ouvido alguém dizer, meu bisavô aguardava a volta de Jesus e Jesus nunca voltou. E aqui nós lemos: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Quando Ellen White, lá em 1844, todos os irmãos, a gente ouve as histórias, os irmãos venderam tudo que eles tinham, fazendas, empresas, os carros daquela época, venderam tudo e foram para os campos no dia 22 de outubro aguardar Jesus voltar. E tamanha decepção eles não tiveram naquele dia. Porém, eles usaram todo o tempo que eles tiveram para se entregar a Cristo. Porque, por causa desse grande desapontamento que eles tiveram neste dia, começou-se a pregar mais difundidamente sobre a volta de Jesus. Porque antes disso, falava-se sobre Jesus voltar, né? Os discípulos ali almejavam Jesus voltar, eles pregavam com tamanho ímpeto que parecia que Jesus voltaria enquanto eles ainda estavam vivos. Ao longo das eras, isso foi se perdendo um pouco. E apenas ali foram se acreditando em Deus, buscando a Deus, mas não tinha uma pregação ferrenha sobre a volta. Mas após esse grande desapontamento, voltou-se a ter essa pregação mundial sobre a volta de Jesus. E foi necessário que eles passassem por isso. Porém, naquela época, imagine, um dia seguinte, após o grande desapontamento, os irmãos voltando para as fazendas. Antes eles eram donos das fazendas, agora eles estavam batendo de porta, procurando empregos nas fazendas que eles haviam vendido. E as pessoas escarnecendo dele e rindo, ué, Jesus não voltou? Mas eles permaneceram fiéis e continuaram buscando a Cristo. Com certeza você deve conhecer pessoas que têm mais roupas do que você no guarda-roupa, mais sapatos do que você ali na sapateira, mais carros. Mas uma das coisas que nós não podemos comprar de forma alguma é o tempo. Jesus aqui ele está nos chamando para que nós estudemos 3 aspectos sobre o tempo. E o primeiro deles que eu queria comentar com vocês é: saiba o tempo em que você está vivendo.
Às vezes, por estarmos aqui na escola, a maioria do pessoal aqui trabalha na escola, ou tem convívio com a escola, ou tem que trazer o filho todo dia para a escola, às vezes a gente se perde e esquece que não é porque eu estou num meio cristão, numa escola cristã, numa igreja onde eu conheço todos os meus amigos são cristãos, não quer dizer que eu estou salvo por estar em convívio com pessoas cristãs. Nós precisamos saber o tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, mas muitas vezes ainda me pego pensando assim, realmente, eu estou dormindo em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Porque o mundo está se acabando. E, às vezes, nós estamos preocupados em conquistar coisas passageiras. E vocês sabem que não é errado buscar as coisas, buscar o melhor estudo, buscar a melhor casa. Não é errado isso, mas esse não pode ser o seu Deus. O seu tempo precisa ser diariamente cronometrado para que você tenha mais tempo para Cristo. Se você vai trabalhar às 7, você tem que estar acordado às 4 para orar, para buscar de verdade. Temos que colocar Deus em primeiro e último lugar da nossa vida. Incluir Deus em todos os aspectos que nós estamos vivendo ao longo do nosso dia. Caso contrário, quando Ele voltar, nós não subiremos com Ele. E caso eu morra agora, eu vou ressuscitar só na segunda ressurreição. E que triste será ressuscitar na segunda. Porque ali é a certeza de morte eterna. O mundo ele está entregue às trevas. E Deus nos chama hoje para sermos luz. A historinha das crianças comentou sobre isso agora. Você e eu, nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. E quando Paulo ele vai falar aos Romanos, vamos abrir? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu lia isso, meus pais liam isso em 1997, que foi quando eles se batizaram. E agora nós estamos em 2026, lendo novamente que a nossa salvação está muito mais perto quando no princípio nós cremos. Será que ainda cremos? Ou será que nós estamos aqui por causa do cargo que nós temos, por causa do trabalho? Por isso que eu estou aqui hoje na casa de Deus. Mais do que ninguém, nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. E as palavras que aqui foram ditas, que eu li aqui dos autores, todos eles esperavam que nós, agora nos últimos dias, soubéssemos o tempo que estivéssemos vivendo e estivéssemos utilizando ele da forma correta, porque é o que eles fariam. Eles esperavam que, assim como eles, de forma fervorosa, que estavam pregando ali às nações, ao mundo antigo, eles esperavam que, da mesma forma, hoje nós estivéssemos pregando, entregando a nossa vida completamente na missão. Utilizando o tempo que Deus nos deu, porque aqui nós vamos ler mais para frente, que a nossa vida é como uma neblina. Pouco tempo nós temos. Eles esperavam que nós soubéssemos o tempo em que estamos vivendo. Somos a última geração e nós deveríamos estar dando o último clamor. Ou, pelo menos, nos preparando para quando vier os acontecimentos, nós pudéssemos ser essas pessoas que estivéssemos na nossa geração dando o último clamor. Já é hora de nós despertarmos. E é interessante que dos 4 evangelhos, 3, eles vão dedicar um capítulo inteiro para falar sobre a volta de Jesus. Ali, Mateus 24, que nós lemos, Lucas 11 e Marcos 13. Não é novidade para nós falar de guerras, rumores de... É até redundante, né? Parece que eu já falei várias vezes isso. Mas já é normal para nós ouvirmos falar de guerras, rumores de guerras, desastres naturais, pandemias, sinais nos céus, lamento entre as nações. Porém, antes do século XX, era algo esporádico, né?
Meu bisavô, aconteceu um terremoto de Lisboa, o bisavô dele passou por esse terremoto. Ou seja, o pai dele não passou e ele não estava passando. Mas quando nós chegamos ali no século XX, nós começamos a ver um desencadeamento dos sinais cada vez mais fortes e pertinentes. E aí, eu pesquisando, eu vi que a história ela registra 5 grandes pandemias e no mundo inteiro. E 3 delas aconteceram nesse último século. E uma delas, que foi a que nós passamos, foi a maior da história da humanidade, que foi a pandemia do Covid-19. E naquela época, eu não sei como foi aqui, eu estava ali no interior, os irmãos estavam tão fervorosos, buscando a Deus, mesmo não estando frequentando. Só que passou a pandemia e parece que o fogo também acabou. Viram que Jesus não voltou. Muitos irmãos se mudaram para o interior, se mudaram para cá. E muita gente começou agora, depois que a poeira baixou, começou a voltar para as cidades. Que estranho, né? Nós precisamos ter certeza do que nós estamos fazendo. Se você não tem certeza de que esse é o Jesus que você quer servir até o dia da sua morte, irmãos, convido-os a sair. O que Deus nos deu é para a eternidade. O que você vai aprender aqui, o seu caráter está hoje sendo moldado para que você repovoe o céu. Mas o tempo que nós temos, estamos gastando com qualquer outra coisa, menos com o que vai transformar o nosso caráter para morar na eternidade com Ele. E falando agora sobre guerras, agora a gente está escutando guerra o tempo todo, né? Nos Estados Unidos, então, agora resolveu mexer os pauzinhos de verdade e entrar na guerra com todo mundo. Mas em nenhum outro momento da história da humanidade, o homem teve tanta capacidade de destruição em massa. E não só de destruição em massa, como de exterminar a vida humana na Terra. Nunca se teve tanto poder. E é engraçado a gente pensar nisso, porque alguns vão se lembrar que, alguns anos atrás, alguns meninos lá na Tailândia entraram numa caverna, não sei se vocês lembram dessa notícia, eles entraram numa caverna, o que eles foram caçar na caverna, né? Mas eles foram entrar numa caverna, acabou chovendo, inundou, e eles ficaram presos lá apenas num espacinho pequeno, onde tinha terra seca e um pouco de oxigênio ainda para eles. E o mundo todo queria saber o que estava acontecendo com eles, se eles tinham conseguido sair, se eles sobreviveram. Várias pessoas vieram de outros países para ajudar a resgatar aqueles meninos. Um mergulhador morreu tentando salvá-los, porque o oxigênio acabou no meio do caminho. O mundo se comoveu e na esperança de que aqueles meninos fossem resgatados. E também nós tivemos o caso aqui perto, no Chile, dos mineradores que ficaram presos debaixo da terra. E alguns empresários não queriam resgatá-los, queriam dizer, olha, não vai dar, porque é muito difícil para poder tirar eles dali, só tinha um lugar para eles entrarem e saírem, e esse lugar caiu, desmoronou, não tem o que fazer. Mas aí, então, o mundo todo, de novo, toda semana, eu lembro que passava, porque eles ficaram 45 dias, mais ou menos, se eu não me engano, eles ficaram ali soterrados, e o mundo todo estava o tempo todo pesquisando, procurando na internet, passava no jornal, o que estava acontecendo com eles. As pessoas se mobilizaram para salvar aqueles homens. E é muito estranho ver que esse mesmo mundo que se moveu de forma humanitária para ajudar essas pessoas, tenta se destruir em guerras. E numa pesquisa rápida que eu fiz, Estados Unidos e Rússia juntos, eles têm o maior eita, irmãos, calma aí. Arsenal nuclear do mundo, com cerca de 4.000 a 4.500 ogivas nucleares. A China, acredita-se que tenha 320.000 ogivas nucleares. França e Reino Unido juntos, 300. A Índia e o Paquistão, 150. E a Coreia do Norte, não se sabe, mas acredita-se que tenham pelo menos 40 ogivas nucleares. Para quê? O tempo está sendo gasto para quê? Para se autodestruir.
E o escritor apocalíptico, em Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 18, diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruir os que destruírem a terra. No Centro Sismológico da Europa, eles fizeram uma pesquisa para ver como estava a base de terremotos no mundo. Entre 2008 e 2023, foram detectados 109 mil abalos sísmicos. Entre 2013 e 2018, foram 224 mil abalos sísmicos, o dobro. E entre 2018 e 2023, 428 mil abalos sísmicos. Seriam essas as dores do parto? Se até a Terra está sentindo que seu Criador logo vem e já está se preparando, o que nós estamos fazendo? Jesus está voltando. Estamos ainda vivendo nos dias do juízo investigativo, como eu comentei. Mas em breve a porta da graça irá se fechar. E quando ela se fechar, não haverá mais tempo. E a Bíblia diz que quando começarem a acontecer essas coisas, muitos vão vir até nós, buscando que falemos a eles sobre a Bíblia, falemos sobre Deus, mas não haverá mais o que dizer. Será que serei eu a correr atrás de um dos irmãos aqui da igreja e implorar para que fale de mim, para mim, sobre Deus? Sendo que eu estou na igreja hoje? Sendo que eu estive na igreja desde o dia que eu nasci? Sendo que eu recebi isso do bíblico e eu sabia de tudo? Será que eu vou estar desesperado no final? Ou será que eu estarei feliz aguardando a volta de Jesus? Nós vimos agora sobre o tempo que estamos vivendo. Agora veremos o segundo aspecto. Precisamos valorizar o tempo. Tiago, capítulo 4. O livro de Tiago, aqui atrás, um pouquinho atrás, capítulo 4, versículo 14 a 15. Versículo 13 e 14. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e se dissipa. Qual é o momento em que, na vida, você pensou, poxa, eu poderia ter tido mais tempo? Geralmente é quando alguém morre, né? Quando algum ente querido nosso morre, falece, é aí que a gente começa a refletir, poxa, tal dia aquela pessoa me ligou e eu não atendi a ligação. Poxa, a pessoa me chamou para ir na casa dela e eu não fui. É nesse momento que nós percebemos e começamos a valorizar o tempo. A nossa vida realmente é como uma neblina. Agora eu gostaria que você refletisse comigo. Pensasse aí na pessoa mais próxima que você tem a você. Às vezes sua esposa, seu filho, um pai, uma mãe. Como eu mencionei no início. Com essa pessoa, você está perdendo tempo discutindo? Você está perdendo tempo arrumando confusão com pessoas do seu trabalho? Se metendo em confusões que não vão levar a nada? Só vão fazer com que você crie mais inimizade entre você e outra pessoa? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Para que perdêssemos tempo, ao invés de aproximar pessoas a Cristo, afastá-las elas de Cristo?
quando o meu esposo estava na igreja, na cidade que nós morávamos, ele tentava, de todas as formas, fazer com que uma parente dele lá viesse para a igreja, pelo menos para fazer uma visita. E sempre que ele passava na rua, que encontrava ela na loja, ele falava com ela. E aí, um dia, eu acho que ela, saco cheio de ouvir ele convidando, falou, olha, se fosse por causa de você, eu ia na igreja. Mas na rua da minha casa, todo sábado, tem uma mulher que é da sua igreja. E todo sábado que ela terminou o culto, deu ali depois do almoço, 14h, ela coloca um banquinho na frente da casa dela e fala mal de todo mundo da rua junto com a vizinha. No sábado. Qualquer outro dia seria terrível, mas no sábado. E aquela pessoa, sem perceber, impediu que uma outra fosse até Cristo. Estamos sendo reparadores de brecha ou estamos abrindo a brecha? Estamos utilizando o nosso tempo da forma que Deus nos pediu que usássemos? Quanto tempo nós perdemos com coisas sem importância? Deus nos chamou para servirmos. E servir significa seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa aceitar o chamado de Cristo. E aceitar o chamado de Cristo significa que você será perseguido, você será rejeitado, você será humilhado. Mas, às vezes, quando alguém fala um A para a gente no trabalho, quando um parente fala alguma coisa para a gente, às vezes a gente esquece que nós somos cristãos. O nosso tempo precisa acabar para as seguintes coisas: brigas, discussões entre marido e mulher, brigas no trabalho, e precisamos todos começar a dedicar o nosso tempo, a nossa vida, cada milésimo de segundo que nós temos, a nos entregarmos a Cristo. É para essas coisas que o nosso tempo precisa acabar. E o terceiro aspecto, saiba poupar o tempo. Vamos abrir a Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, se formos traduzir do original, é justamente poupar o tempo. Quando a gente vai no mercado, a gente vai com uma quantia X, cravada ali. A gente não tem nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Você compra qualquer coisa? Ou você vai comprar as coisas essenciais? Com certeza, eu acredito que a gente vai no mais importante, no mais essencial. E por que nós não pensamos no tempo? Porque nós pensamos muito bem no que vamos gastar, mas às vezes nós nos esquecemos que nós também precisamos pensar no tempo que nós temos e na forma que estamos gastando ele. Um exemplo. Muitos aqui já devem ter assistido ou ouvido falar, eu acredito que só ouviram falar, na série do Grey's Anatomy. Se você assistiu toda essa série, ou outra série, ou outro filme, mas eu peguei Grey's Anatomy porque meu marido assistia muito, e era horas e horas e horas. Eu falei, nossa, o tempo que você usou assistindo essa série, você podia ter se tornado um médico, porque é muito episódio. Mas você poderia ter lido 10 vezes a Bíblia. O irmão comentou na lição da escola sabatina que uma parente dele leu 10 vezes a Bíblia e todas as vezes que ela leu, ela aprendeu uma coisa diferente. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Há quanto tempo você está na igreja, você se batizou, ou você conheceu a verdade, e há quanto tempo você leu a Bíblia inteira? Mas leu assim, de estudar, não de ler. Ler a Bíblia inteira como um livro, qualquer um faz. Mas leu de estudar mesmo a Bíblia. Quantas vezes você fez isso? No livro Parábolas de Jesus, ali na página 182, diz assim:
A vida é muito curta para esbanjar. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para desperdiçar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nós devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora é que nós devemos preparar para o juízo final. O nosso caráter precisa ser transformado neste período de tempo que nós temos. Tem um ditado, né, que nós dizemos para os filhos, e eu escutei muito isso, que era, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Tem outro ditado que diz, me diga onde você gasta seu dinheiro, que eu direi o que é mais importante para você. Mas, por fim, tem um outro ditado que diz o seguinte, diga-me onde você gasta o seu tempo, que eu te direi quem é você. Se você é filho da luz ou filho das trevas, se filho de Deus, do Deus eterno ou filho deste mundo. Deveríamos fazer 3 perguntas todas as noites, antes de dormir. Eu usei o meu tempo da forma correta? Da forma que Deus me pediu? Estou eu ciente do tempo que eu estou vivendo? Eu valorizei o tempo hoje? A única forma de nós termos tempo para orar é deixar de gastar tempo com aquilo que menos importa. A única forma de começarmos a ler a Bíblia da forma que deveríamos fazer desde o princípio é deixar de gastar tempo com aquilo que não vai nos edificar e não edifica o nosso caráter para a eternidade. Não espere para ser transformado quando Jesus voltar. A nossa transformação precisa ser diária. Ele nos transformará de forma perfeita. Mas nós precisamos modificar o nosso caráter. Eu lembro quando era criança, falavam assim, você precisa parar de gostar de televisão, porque no céu não tem televisão. Você precisa parar de comer carne, porque no céu não vai ter carne. Isso diziam para a gente quando era criança. E quais são as coisas espirituais que nós devemos parar de fazer, porque no céu não irá entrar? Inveja não entrará no céu. Ganância não entrará no céu. Egoísmo não entrará no céu. Briga, confusão, contenda não entrará no céu. O que você tem cultivado? A única forma que temos de servir a Deus da forma que Ele espera que nós o servimos é dedicar tempo de qualidade para esse relacionamento que precisa ser eterno. Que Jesus está voltando, todos nós sabemos que Ele está voltando. Mas isso precisa ser real. Precisa ser vivido. Precisamos viver como se realmente Jesus fosse voltar hoje. Não vamos perder tempo. Porque o Senhor logo vem. E esse aqui não é o seu lugar. O seu lugar está sendo preparado há milênios, aguardando que você esteja lá. Aguardando que eu esteja lá. Será que outra pessoa vai morar na casa que foi preparada para mim no céu? Será que outra pessoa vai usar a coroa que era para mim e eu perdi por besteira? Porque eu queria ser melhor do que alguém? Porque eu não dediquei tempo em ter um culto familiar em casa diário? Algumas coisas antigas precisam voltar para a nossa vida. Como, por exemplo, o culto familiar. É um tempo que você dedica ali a Deus e é uma forma de você estar apresentando a sua família no altar do Senhor. Assim como Jó fazia manhã e tarde. E é interessante que Jó fala assim, Senhor, se caso algum dos meus filhos pecou, estou aqui fazendo um sacrifício vivo em nome dele para que o Senhor o perdoe. Quantas vezes fizemos esse tipo de oração? Perdemos tempo com esse tipo de oração. Que Deus nos abençoe e que nós não percamos o céu por um prato de lentilha. Porque o seu lugar, o lugar que está sendo preparado para mim e para você, é muito melhor do que nós podemos imaginar. Nenhuma IA que cria imagens consegue criar uma imagem tão perfeita de como o céu será.
Nós imaginamos, nós vemos como num espelho, mas um dia nós veremos face a face. Estaremos nas mansões celestiais com Cristo e nós precisamos nos preparar para isso. Esse é o nosso objetivo de vida. A sua profissão é um disfarce, você é um agente secreto de Deus. Você precisa estar firme em Cristo até o fim, porque Ele virá. E quando Ele vier, nós precisamos estar prontos para ir com Ele. Amém? Faz tempo que eu não canto, irmão. Então, se eu errar, vocês relevem. Se vocês conhecerem, vocês cantam por cima, que aí disfarça. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Vamos levantar para orar?
querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o tempo certo para estarmos buscando a Ti. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor realmente virá para nos buscar. Os sinais nós já vemos e agora vemos com mais intensidade do que com os nossos pais. Nos ajude a usar o tempo que temos para Te buscar em espírito e em verdade, para que seja real o céu, que seja real esse lugar que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos colocar em prática tudo o que vemos aprendendo na Tua Palavra, o que vemos aprendendo na lição da Escola Sabatina, o que aprendemos ao longo de nossa vida contigo, que nós possamos realmente buscar a Ti em espírito e em verdade. Batiza-nos diariamente com Teu Espírito Santo, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos levar a última mensagem angélica ao mundo, Pai. Que estejamos preparados no dia do juízo final. E que o Senhor nos receba de braços abertos no Teu lar de eternidade, Senhor. Abençoa nosso sábado, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mesmo distantes neste bom